Neste vídeo você irá aprender quando um canal ele vai romper, você vai saber identificar esse rompimento e saber onde se posicionar para pegar uma operação com muito mais retorno, com muito mais lucratividade, ou seja, você vai identificar esse rompimento antes de ele acontecer, pegar uma operação na extremidade e surfar todo esse movimento até o preço vir buscar novamente o início dessa figura. O padrão que eu irei passar para vocês, ele acontece em várias paridades, várias vezes durante o dia e em vários tempos gráficos. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo no GBP JPY, um tempo gráfico de 5 minutos, aqui no GBP USD, num tempo gráfico de 15 minutos, e aqui no EURUSD, num tempo gráfico de 1 hora. Ou seja, esse padrão ele vai acontecer várias vezes ao dia em vários tempos gráficos. Então vamos para a explicação para você entender quando surfar todo esse movimento que precede o rompimento do canal. Porque muita gente sabe que um canal apontado para cima tende a romper para baixo, e um canal apontado para baixo tende a romper para cima. Mas você sabe identificar quando isso vai acontecer e o porquê que ele acontece? Então, bora para o vídeo. Como vocês podem ver, o preço ele fez uma forte impulsão de baixa, olha só que não superou os últimos fundos. Depois ele fez uma correção e fez novamente uma forte impulsão de baixa, rompendo todos os fundos anteriores, indicando que o preço deseja continuar um movimento forte de baixa. Sabendo disso, o preço ele retorna de uma forma corretiva. Olha só, enquanto o preço desvalorizou daqui até esse ponto em um curto médio espaço de tempo, para ele voltar até essa zona, ele demorou muito mais tempo, ou seja, indicando pouco interesse nessa alta. E além disso, ainda formou um canal apontado para cima, que indica que o preço tende a romper para baixo em algum momento. E neste vídeo você irá aprender quando identificar quando esse rompimento ele irá acontecer. Note também que antes do preço fazer mais um toque na resistência desse canal, ele apresenta dois topos nivelados. Olha só, este topo aqui e este outro topo aqui também, formando a conhecida liquidez, ou seja, muitas pessoas vão vender nesse terceiro toque, imaginando que o preço ele tende a cair, só que o preço ele vai buscar um ponto mais extremo, um alvo, um ponto mais interessante, para depois de fato fazer esse movimento de baixa. Para a gente saber qual o melhor ponto mais refinado da nossa entrada e não pegar aqui o movimento junto com o varejo e entrar assim com o big player, ou seja, com o movimento institucional do preço, nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar esse movimento forte de baixa que foi causado pelo movimento de big player, tá? Como vocês podem ver, a desvalorização aqui ela foi muito forte. Vou traçar uma Fibonacci do topo até o fundo. E como vocês podem perceber, foi buscar na 7,8 da Fibo. Mas Paulo, a região boa da Fibo não é 38, 50 e 61,8? A região de 78%, 7,9, que é a região de Fibonacci de OTE, normalmente associada ao SMC, essa região ela respeita e muito, muito mesmo. E se tiver associada com os canais, você vai ver o quão assertivo é esse padrão. Note que o preço foi buscar essa região da Fibonacci de OTE, que é uma Fibonacci um pouco mais refinada, junto com a região de oferta. O que seria essa região de oferta? O preço ele desencadeou essa forte baixa, deixando aqui um order block, essa última vela de alta antes do preço desvalorizar toda essa porcentagem. E no meio dessa queda, né, dessa forte queda, o preço ele deixa algumas regiões de oferta, que seria aqui, ó, tá vendo essa velinha verde? Antes do preço cair mais forte, mais uma vez, então esses pontos eles são conhecidos como região de oferta. Por que oferta, Paulo? Porque estão na parte de cima. Se fosse na parte de baixo, como suporte, seriam regiões de demanda. Enfim, aqui eu tenho uma região forte de oferta, mais um Fibonacci de OTE de 78%, mais uma criação de liquidez, ou seja, é uma manipulação, onde muitas pessoas vão vender aqui, o varejo em si vai vender nessa resistência, vão ser estopados, e quando o preço ele busca lá a extremidade do canal e apresenta rejeição, aí sim, é hora de você pegar o seu trade. Vamos colocar aqui uma posição vendida, você entraria aqui. Normalmente esse é um trade que tem um risco-retorno muito alto, então imagine o seguinte: você pode buscar um 2x1, que é onde você vai estar arriscando 100 para ganhar 200, mas você pode alongar até o início da figura, ou seja, até onde o preço começou a formar o canal. E aqui seria um trade de praticamente 7 vezes o risco, ou seja, onde você arrisca R$ 100 para lucrar R$ 700. Eu estou falando de valores baixos para vocês porque aqui, com esse padrão, você consegue lucrar muito mesmo tendo pouco capital. E isso se repete em outros tempos gráficos e também em outras paridades. Aqui, como vocês podem ver, mais uma vez uma forte impulsão de baixa. Essa impulsão de baixa, ela rompeu os últimos fundos, ou seja, indicando que o preço tende a continuar esse movimento forte de baixa. Depois ele retorna em canal,
forma aqui pontos de liquidez para que o grande varejo aqui ele faça a venda, até que você pode ver que o preço fez uma leve queda e depois foi lá em cima, manipulou todos os vendidos, buscou essa região de oferta e o preço depois ele buscou novamente o início dessa figura, ou seja, mais um trade pagando praticamente 7 vezes o risco. Isso aqui você não tem noção. É um padrão que tem um risco-retorno muito bom e você consegue identificar quando o rompimento do canal ele irá acontecer. Agora você tem já uma base de saber identificar o porquê o canal rompe e quando ele vai romper. Você não pode, lógico, operar contra o canal, mas quando você identifica, sabe quando ele vai romper, você pode pegar uma operação na outra extremidade e surfar todo esse movimento até o preço buscar o início da figura gráfica. Aqui no EURUSD, em H1, a mesma coisa. Note que o preço, antes de formar esse canal, ele deixou esse ponto de liquidez, tem um ponto de liquidez aqui embaixo também, induzindo o grande varejo a vender. O preço até tende a fazer uma breve correção, mas depois rompe, manipula todos os vendidos e vai buscar a extremidade do canal. E olha que interessante, o preço vai buscar a extremidade do canal juntamente com o ponto de oferta, que também é um ponto de order block. Note que o preço ele fez uma forte impulsão de baixa deste ponto até essa extremidade. Se você faz um trade aqui vendido, vamos colocar aqui uma posição vendida, você entra neste ponto, você pode surfar até o início da figura, ou seja, até este ponto. E lógico, o seu stop ele é curto, ele fica acima dessa região de oferta. Nesse caso, temos mais um trade onde você arrisca pouco para lucrar muito, tendo aqui em base como 7 vezes o risco. Pode ver que quando você pega essas operações de canal, junto com a região de oferta e order block, mais região de Fibonacci, você consegue pegar não só um trade onde você pega da região extrema até a outra extremidade do canal, mas consegue pegar todo o movimento após ele romper, surfando um movimento bem maior. E isso te dá um retorno, um risco-retorno muito favorável. Quer aprender ainda mais sobre os canais, se especializar ainda mais nesse tipo de padrão, ter uma ótima assertividade como essa, não deixe de me acompanhar lá no Instagram. Aqui também abaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você fazer uma mentoria individual comigo por um preço justo e se tornar também um especialista nisso aqui, onde você vai ter um risco-retorno muito maior, ou seja, você consegue utilizar isso aqui em qualquer mercado, tá? Inclusive B3, Forex, aqui também em criptomoedas, você consegue utilizar esse padrão e ter um ótimo risco-retorno. É lógico que passando comigo 30 dias na mentoria individual, você vai aprender gatilhos ainda mais precisos, mais refinados para você ter uma melhor assertividade, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e eu te espero no meu próximo vídeo. Valeu!